Excelente. Pois bem, gente. Olha lá. Dando sequência aí agora nessa nova via aqui, né? Dando sequência à nossa aula, nós estamos aqui agora por meio do Meet. Vai ser aula, está sendo gravada. Eu peço a vocês, como já está todo mundo aí de áudio fechado, caso queira fazer algum questionamento, pode ficar à vontade, né? Caso queira fazer um questionamento, preferencialmente vocês façam esse questionamento por meio do áudio, que é mais fácil de entender a pergunta, mas fiquem também à vontade para fazerem o questionamento por escrito, sem problema nenhum. E aí nós vamos dar sequência à nossa aula. Olha só, na última aula, nós falamos de penas restritivas de direito. Falamos das modalidades e falamos dos critérios de substituição. Como é que se dá a substituição da pena restritiva de direito, das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito. Quais são os critérios? Seja para aqueles que assistiram a aula, seja para aqueles que possam ter assistido o vídeo depois. Resta alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí a esclarecer? Ou nós já podemos dar início à nossa aula? Porque a matéria, uma é pressuposto da outra, né? Uma funciona como um conteúdo, funciona como pressuposto da outra. Alguma dúvida aí no que tange a pena restritiva de direito ou a sua aplicação, seus pressupostos? Podemos seguir? Vamos lá, então. Olha só, gente. A nossa aula hoje, nós temos 3 temas a tratar. Nós temos que tratar de pena de multa, que é a última modalidade de pena que nos resta ver, pena de multa. Temos ainda que tratar, no que diz respeito à pena, de cominação de pena, e temos um terceiro tema, que é o tema de aplicação da pena. Destes temas, o meu propósito, hoje nós devemos até ter uma aula mais curta, é que nós vejamos pena de multa e cominação de pena. Por que não é interessante a gente iniciar a aplicação de pena? Porque a aplicação de pena é um tema relativamente complexo e convém que a gente veja o tema todo em uma só oportunidade. Então, hoje nós vamos falar da pena de multa, que é a terceira modalidade das penas, né? Nós dissemos, primeiro vimos privativa de liberdade, depois restritiva de direito, e agora vamos ver pena de multa, é a terceira modalidade, e depois nós vamos falar de cominação das penas. Beleza. Vamos por partes. Pena de multa. Vamos começar pelo começo, gente. Olha só. A pena de multa, vamos começar pelo conceito. A pena de multa constitui uma modalidade de pena pecuniária imposta pelo Estado às pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Trata-se de uma retribuição não correspondente ao valor patrimonial causado, considerada como sanção de natureza patrimonial, não correspondente ao dano patrimonial causado, gente, ao dano causado, considerada como sanção de natureza patrimonial, por representar pagamento em dinheiro por determinação judicial em virtude de sentença condenatória. Mais uma vez, a pena de multa constitui uma modalidade de pena pecuniária imposta pelo Estado às pessoas condenadas pela prática de infrações penais,
pela prática de infrações penais. Trata-se de uma retribuição não correspondente ao dano causado, considerada como sanção de natureza patrimonial por representar o pagamento em dinheiro por determinação judicial, em virtude de sentença condenatória. Olha só, gente, o que nós temos aqui, então? Algumas características que nós podemos tirar da multa. Primeira delas, ela possui uma natureza pecuniária, ela é uma pena pecuniária. E por que no conceito nós extraímos que ela é uma modalidade de pena pecuniária? É porque nós temos outras penas pecuniárias. Nós temos a pena privativa de liberdade, que não é pena pecuniária, e nós temos as penas restritivas de direito. Dentre as restritivas de direito, nós também temos modalidades de pena pecuniária, que são perda de bens e valores, prestação pecuniária e a própria multa. Porque nós temos a multa tanto em caráter autônomo, que é a que nós vamos estudar aqui agora, como também nós temos a multa aplicada em substituição. A multa existe ela de duas modalidades. Então, assim também como a multa, que possui o caráter pecuniário, também possuem caráter pecuniário essas duas modalidades de pena restritiva de direito, que são a prestação pecuniária, nós estudamos na aula passada, e perdimento de bens e valores, que nós também estudamos na aula passada. Do conceito aqui, nós também extraímos que não se trata de um valor correspondente ao dano causado. Multa não é indenização. Multa não é indenização. A pessoa paga a multa para o fundo penitenciário. A multa ela não é indenização para a vítima. É um tipo de pena, ela não é indenização. E é uma sanção de natureza patrimonial que é estabelecida na sentença condenatória. Na aula anterior, inclusive, toda vez que se fala em dinheiro no direito penal, pode haver uma certa confusão. Teve uma aluna até que perguntou de que forma isso se relacionava com a fiança. Falei com ela, não, com a fiança não se relaciona, porque a fiança, na verdade, não é uma modalidade de pena. A fiança é um valor que se paga no curso do processo. Fiança vem aí de confiança, é um valor que se paga no curso do processo para garantir que o réu vai comparecer, vai participar de todos os atos do processo. E, eventualmente, esse dinheiro é utilizado, sim, pode vir a ser utilizado para fim de multa, pode ser utilizado para fins de pagamento das custas judiciais. Mas, a princípio, é um valor pago no curso do processo. Fiança não é pena. Fiança não é pena. Multa é pena. Tranquilo? Como é que vem previsto a multa, gente? Como é que vem previsto a multa? A multa, ela vem prevista no preceito secundário. A multa, ela vem prevista no preceito secundário. Mais uma vez. Professor. Sim? Rapidinho, que o pessoal tá pedindo para aceitar aí na aula. O senhor aceitar? Não tem ninguém pendente aqui de aceitação, não. A Ariela falou. Deixa eu ver aqui. Ariela, não. Emanuel. Aí, pode... Ela falou que deu, que conseguiu. Ótimo. Então, veja, a pena de multa, ela vem prevista no preceito secundário. O que quer dizer isso? Ela vem prevista no próprio tipo. Eu já disse a vocês que é sempre bom relembrar que na descrição de um fato típico, na previsão de um crime, o que nós temos? Nós temos o preceito primário, que é onde temos a descrição da conduta, e nós temos o preceito secundário, que é onde tem a indicação da pena. No preceito primário, vamos lá no crime de homicídio. No preceito primário, qual é a conduta? Matar alguém. Qual é o preceito secundário? Pena de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 20 anos. Esse é o preceito secundário. 6 anos? Oi? 6 anos a 20 anos? De 6 a 20 anos. No homicídio simples. Qualificado de 12 a 30. 6 a 20 anos
A pena de multa indicada no Código Penal, ela também vem prevista no preceito secundário. Ela vem indicada no preceito secundário, é no próprio tipo. Nós vimos, quando falamos de pena restritiva de direito, que a pena restritiva de direito ela não vem prevista no tipo. Ela é sempre aplicada em substituição. Presentes os requisitos lá estabelecidos no artigo 44, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito. A pena de multa não. A pena de multa ela vem prevista no preceito secundário. E essa previsão ela pode se dar de maneira alternativa ou de maneira cumulativa. A multa ela pode ser indicada, a previsão dela ela pode vir prevista de maneira cumulativa ou alternativa. Cumulativa ou alternativa com o quê? Cumulativa ou alternativa com a pena de maneira cumulativa ou alternativa com a pena de prisão. A título de exemplo, vamos lá nos crimes contra a honra. Vamos lá nos crimes contra a honra. Espera aí, só um pouquinho. Agora eu não estamos em sala, não posso me valer do auxílio de vocês. Vou aqui que eu fechei o código aqui, estava com ele aberto. Planalto, aqui. 138 a 140 do Código Penal. São os crimes contra a honra. Vou demonstrar para vocês como é essa previsão de maneira cumulativa ou de maneira alternativa. Os crimes contra a honra são os crimes de injúria, calúnia e difamação. Como é que é essa previsão de maneira cumulativa ou de maneira alternativa? Vamos lá. 138 a 140, é isso? É isso. Vamos lá. Quais são os crimes? Olha lá. Crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Quando você imputa falsamente um crime a alguém, cometimento de um crime a alguém. Deixa eu ir lá. A pena é de detenção. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vejam só, na calúnia, a multa é prevista de maneira cumulativa. Artigo 139, difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui se imputa falsamente um fato que é ofensivo à reputação da pessoa. Não necessariamente não se trata de um crime. Neste caso aqui de difamação, a pena é de 3 meses, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Então, também aqui na difamação, a pena é prevista de maneira cumulativa. Já no crime de injúria, disse que no crime de injúria é ofendida a honra subjetiva da pessoa, é o conceito que ela tem de si própria. O crime, artigo 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja, no artigo 138, na calúnia, a multa é prevista de maneira cumulativa. No artigo 139, na difamação, a multa é prevista de maneira cumulativa. Já no 140, na injúria, a multa é prevista de maneira alternativa. Ou se aplica privativa de liberdade, ou se aplica multa. Tranquilo? Dando sequência aqui. E como é que se dá a aplicação da multa? Como é que nós fazemos a aplicação da multa? Olha só, para a aplicação de multa, pena de multa, nós fazemos aí uma continha matemática. O pessoal fala que, na hora que vai chegar nesse ponto, falar, eu optei, eu quis fazer, foi humanas, não foi exata, não. Mas aqui nós temos que fazer conta mesmo.
A forma pela qual se aplica a pena de multa vem previsto lá no artigo 49 do Código Penal. Vem previsto lá no artigo 49 do Código Penal. Vamos lá no 49. Artigo 49. A pena de multa, artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário, vejam para vocês que o dinheiro é direcionado ao fundo, não à vítima, pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença, calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Olha só, gente. Vocês vejam que, nos exemplos que eu citei, nenhum deles falou de valor de multa, simplesmente falou e multa ou multa. Por que é dessa forma? Antes da reforma que nós tivemos a reforma em 1984, as penas, elas eram previstas em valores. Nós tínhamos a previsão da pena em valor. Nós tínhamos a previsão de pena em valor. Mas o que acontecia? Inclusive, em função de que quando houve essa alteração, a gente tinha uma inflação galopante, é mais nada natural do valor previsto em lei, estabelecido em lei, o valor previsto em lei ficar desatualizado. Então, nós saímos deste modelo de valor estabelecido na própria lei e passamos ao modelo do dias multa. Para o cálculo da pena de multa, vamos lá. Primeiro, o juiz faz uma primeira conta. Que primeira conta é essa? Na análise de qual vai ser a pena da pessoa, o juiz faz uma análise. A pena de dias multa, quantos dias multa a ser aplicado? Ele vai do mínimo de 10 ao máximo de 360. E como é, o que o juiz considera para se chegar no valor, na quantidade de dias multa? Olha só, quando nós formos estudar, na aula de amanhã, nós formos estudar a aplicação de pena, nós vamos ver que na aplicação de pena, e agora eu vou só citar, estudar mesmo pormenorizadamente, vai ser amanhã, na aplicação de pena, nós temos um critério que é chamado, um cálculo que é chamado cálculo trifásico. Para cálculo de pena de multa, nós levamos em consideração, para cálculo das penas em geral, não só pena de multa, nós levamos em consideração, num primeiro momento, o que se chama de circunstâncias judiciais, são previstas no artigo 59. Depois nós consideramos agravantes e atenuantes. E depois nós consideramos causas de aumento e de diminuição. É um cálculo trifásico para se chegar a uma pena que vai ser aplicada à pessoa. Aqui, com a pena de multa, é a mesma forma. Numa primeira conta, se considera esses 3 critérios, que na próxima aula eu vou explicar o que é cada um deles. Se considera esses 3 critérios: circunstância judicial, causas de aumento e diminuição, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição, para se chegar ao valor, a quantidade de dias multa. Estabeleceu o juiz a quantidade de dias multa, considerando esses critérios, suponhamos que o juiz tenha chegado a 100 dias multa. A pessoa vai merecer 100 dias multa, considerando esses 3 critérios. Aí nós passamos para a segunda conta. Está lá no parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Não pode ser inferior a 5 salários, não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes esse salário. Olha só, gente. Então, no primeiro momento, qual é a conta que o juiz faz? Quantidade de dias multa. O que ele leva em consideração? Os 3 critérios que eu falei com vocês. Circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, caso de aumento e diminuição. Chegou até a quantidade de multa que ele entende cabível para aquela condenação. Suponhamos, para fins de facilitar os nossos cálculos, que o juiz entenda que seja 100 dias multa. Beleza? Vamos ainda supor que o salário mínimo seja R$ 900, para que ficar fácil a nossa conta aqui. Se o salário mínimo for R$ 900, o parágrafo 1º fala que o valor de cada dia multa varia de 1/30 do salário mínimo até 5 salários.
um trigésimo de salário, um trigésimo de 900, R$ 30. Varia de R$ 30 a 5 vezes 900, R$ 4.500. Então, o valor do dia multa vai variar de R$ 30 a R$ 4.500. Beleza? A primeira conta, para se saber a quantidade de dias multa, o juiz se pauta pelo quê? Ele se pauta pelo aquele cálculo trifásico que eu falei com vocês. Ele se pauta pelo aquele cálculo trifásico que eu falei com vocês. Agora, e para calcular o valor do dia multa? Para calcular o valor do dia multa, aí o juiz vai se valer, ele vai se valer da condição econômica do réu. Por quê? Lembram vocês que o propósito da pena é prevenir e reprimir o crime. Se nós estivermos diante de um réu, de um condenado, né? Aí já não é mais réu, é condenado, nós estamos falando de condenação. Se nós estivermos diante de um condenado que seja uma pessoa muito rica, por exemplo, se você estabelecer para ele 100 dias multa, R$ 30 cada dia multa, 3 mil reais, para ele é muito pouco. Né? Para ele é muito pouco. Então, em função disso, nesse segundo momento do valor do cálculo de qual o valor de cada dia multa, o juiz vai olhar a condição financeira. Para uma pessoa muito rica, de repente, ele pode estabelecer o valor do dia multa, 5 salários mínimos, R$ 4.500. E mais, olha só para vocês verem. O artigo 60, parágrafo 1º, diz que o juiz pode pesar a mão ainda mais um pouquinho. O que diz lá o artigo 60? Lá no artigo 60. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. É o que acabamos de dizer. O que diz o parágrafo 1º? A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Veja bem, essa consideração de situação econômica do réu é só no segundo momento. No primeiro momento, para se estabelecer entre 10 e 360 dias multa, o juiz ele tem que se valer daqueles critérios estabelecidos, aqueles critérios que eu já falei para vocês, e que nós vamos estudar amanhã. Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causa de aumento e diminuição. A possibilidade de se aumentar em até 3 vezes o valor da multa, aí não é em razão da quantidade de multa, mas assim em razão do próprio valor da multa em si. Vamos dentro daquele exemplo nosso. R$ 4.500 cada dia multa, vezes 100. Dá nem para 4.500 vezes 100? Dá 450 mil, né? 450 mil. Se a pessoa for, nós estamos falando aí de Ike Batista, o juiz pode pegar e estabelecer esses 450 mil em até 3 vezes, como consta do parágrafo 1º. Esses 450 mil pode virar, vê que eu dou bom de conta? 1.350.000. Tranquilo? Considera-se a condição econômica do réu. Isso em função do princípio da proporcionalidade das penas. A pena ela tem que ser proporcional, ela tem que ser proporcional à lesão causada, mas também ela tem que ser suficiente e necessária para a repressão. Se eu aplicar uma pena de multa de valor muito baixo para quem tem uma excelente condição financeira, como se diz no popular, não vai nem fazer cosquinha, né? Não vai surtir o efeito de reprimir a conduta. Esse é o fundamento de se poder alterar o valor da multa e ampliar essa multa, ter essa elasticidade tão grande. Deixa eu ver aqui. Se tiver qualquer questionamento, gente, abre o áudio aí. Como diz o outro, manda áudio, viu? Vamos lá, Vitor. Pode falar.
Não, é porque, assim, cada circunstância que o juiz leva em conta, por exemplo, é legal, judicial, assim que você falou, aumenta um sexto a um oitavo, como que é? Aumenta quanto? Não, não. Ó, isso nós vamos ver, isso nós vamos ver amanhã. Isso aí já é aplicação de pena, não é nem combinação de pena, é aplicação de pena. De que forma essas circunstâncias interferem no cálculo da pena, nós vamos ver amanhã. Mas o que vocês têm que saber neste momento é que no primeiro cálculo do juiz, no primeiro cálculo, para se estabelecer qual a quantidade de dias multa, ele vai se valer desses três elementos. Circunstância judicial, causa de aumento e diminuição. Circunstância judicial nessa ordem. Agravante e atenuante, causa de aumento e diminuição. Nessa ordem. Esse é os primeiros critérios levados em consideração para que o juiz estabeleça a quantidade de dias multa. A segunda conta, que é estabelecer o valor do dia multa, por estabelecimento do valor, dentro daqueles critérios lá, entre 1/30 e 5 salários, o juiz pode estabelecer, considerando a condição financeira da pessoa. E se mesmo considerado R$ 4.500 cada dia multa, no nosso exemplo de salário de 900, ainda assim tiver pouco para a pessoa, o parágrafo 1º do artigo 60 nos autoriza a aumentar isso em até 3 vezes. Tranquilo? Tranquilo. De que forma cada circunstância dessa interfere na conta, nós vamos ver amanhã, quando a gente falar em aplicação de pena. Vamos lá. Artigo 50. A pena de multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Qual é a regra, então? A regra é que o pagamento seja feito 10 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não cabe mais recurso, transitou em julgado, passados 10 dias, a pessoa tem que efetuar o pagamento integral. Essa é a regra. Excepcionalmente, se a pessoa assim requerer, a multa pode ser dividida e o juiz pode autorizar que ela faça o pagamento de parcelas mensais. Tranquilo? Além disso, o parágrafo 1º do artigo 50, ele diz que a multa ela pode ser, o pagamento pode ser efetuado mediante desconto no vencimento ou salário, né? A multa vira consignada, igual consignado. Desconta no salário, no vencimento ou salário. Mas para que possa ocorrer esse desconto no vencimento ou salário, tem que estar presente algumas circunstâncias. Tem que ser somente em determinadas situações. Primeira dessas situações, a multa tem que ter sido aplicada isoladamente, ou seja, só foi aplicada a multa. Não foi aplicada nenhuma outra pena. Lembra que tem crime que é pena privativa de liberdade e multa? Num primeiro momento, para que possa se descontar no salário da pessoa, nós temos aplicação, uma das situações, aplicação de multa isolada. Por quê? Se ele levou só uma multa, ele não está preso, ele não está privado de liberdade. Se ele não está privado de liberdade, ele pode trabalhar. Se ele pode trabalhar, ele tem renda. Se ele tem renda, é dessa renda que vai fazer o desconto da pena de multa. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, se essa pena de multa for aplicada cumulativamente com uma pena restritiva de direito. Por quê? Se a pessoa recebeu uma pena de multa e uma restritiva de direito, ele não está preso. A pena restritiva de direito ela é sempre aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Se ele não entrar preso, ele pode trabalhar. Se ele pode trabalhar, ele tem rendimento. Se ele tem rendimento, a multa pode ser descontada do seu salário. Terceira possibilidade, se foi concedida a suspensão condicional da pena. Olha só, nós ainda vamos estudar esse instituto. Mais uma vez, eu costumo dizer que o nosso direito penal, os nossos presídios que não prestam, o nosso direito penal é uma mãe. Dentre outros tantos institutos despenalizadores, nós temos o SUSI, a suspensão condicional da pena, que é chamado de SUSI. No SUSI, a pessoa é apenada,
a pena não é substituída, porém, não é substituída por restritiva de direito, porém, ocorre a suspensão do cumprimento da pena, submetida a algumas condições, desde que a pessoa cumpra algumas condições lá, num período chamado período de prova. A pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade, porém, houve a suspensão do seu cumprimento. Tranquilo? Quando a pena de multa é aplicada junto com uma pena privativa de liberdade, e essa pena privativa de liberdade é suspensa, se a pena privativa de liberdade foi suspensa, se o cumprimento foi suspenso, a pessoa está livre. Se a pessoa está livre, ela pode trabalhar. Se ela pode trabalhar, ela tem renda. Se ela tem renda, a multa pode ser descontada do seu salário. Entendeu? Essa é a lógica. Qual é a situação em que não é possível? Não é possível se a pessoa receber pena de multa e prisão. Porque se ela estiver presa, não tem como ela trabalhar. Ela vai trabalhar lá dentro do presídio, mas não existe essa previsão de desconto, não existe a previsão legal desse desconto, estando a pessoa cumprindo pena privativa de liberdade. Tranquilo? Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento da família. O desconto não deve incidir sobre os... Mais uma vez aqui, deixa eu localizar. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Se o que a pessoa recebe, seja a título de vencimento, de salário, de remuneração, se ele é suficiente tão somente para a manutenção da pessoa e de sua família, aí a multa não pode ser descontada. Aí a multa não pode ser descontada. É aquela velha história, devo, não nego, pago quando puder. Nós não temos, não há possibilidade do desconto da pena de multa se a pessoa recebeu o suficiente somente para a sua manutenção de si e de sua família. Perdeu a segunda possibilidade aqui do desconto? É isso? Vamos lá. A segunda possibilidade do desconto aqui que eu falei é quando é aplicado cumulativamente com pena restritiva de direito. Se a pessoa foi apenada, recebeu uma pena de multa e junto com a pena de multa ela recebeu uma restritiva de direito, mais uma vez, restritiva de direito, se é restritiva de direito não é prisão. Se é restritiva de direito, a pessoa está na rua, não é? Se a pessoa não está privada de liberdade, ela vai poder trabalhar normalmente. Se ela vai poder trabalhar normalmente e ter renda, a multa pode ser descontada de sua renda. Essa é a lógica, esse é o fundamento. Tranquilo? Vamos lá. Agora vejam só, aqui surge uma situação interessante, do artigo 51. Vou falar para vocês o que ocorria até há pouco. Até há pouco, nós tínhamos uma súmula do STJ que estabelecia que a legitimidade para a execução fiscal da pena de multa pendente de pagamento imposta pela sentença condenatória é da Procuradoria da Fazenda Nacional. Vamos lá. Pena de multa, ela é considerada uma dívida de valor. Ela é considerada uma dívida de valor que o condenado tem para com o Estado. Ele deve ao Estado. E se ele deve ao Estado e ele não paga a multa, qual é a consequência? Se ele não paga, ele é executado, é uma dívida. Do mesmo jeito que se eu devo o cartão de crédito, devo um cheque especial, devo uma pessoa, a pessoa pode me executar. O que quer executar? Executar de matar, não. A pessoa pode me executar, ela pode cobrar de mim essa dívida judicialmente. Ela me executa cobrando-me de mim essa dívida. Pois bem, a súmula 521, ela estabelecia que essa cobrança era feita na vara de execução fiscal, ou seja, se era uma dívida de valor devida, uma dívida de valor a favor do Estado, devida ao Estado,
a cobrança se fazia na vara de fazenda pública. A execução fiscal se fazia na vara de fazenda pública. E quem atua representando o Estado na vara de fazenda pública é a Procuradoria da Fazenda, é um órgão do Executivo que é chamado de Procuradoria da Fazenda. Antes, a súmula 521 estabelecia que funcionava dessa maneira a cobrança da multa. A cobrança da multa desse jeito apresentava alguns inconvenientes. Quais são eles? Olha só. Primeiro dos inconvenientes. Nós temos, lá no artigo 5º, inciso 45, um princípio referente às penas que é chamado de princípio da intranscendência das penas. Ou seja, a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Se a pessoa foi condenada, vamos no exemplo aqui mais tosco para a gente chegar ao exemplo da multa. Se a pessoa foi condenada, pegou 10 anos, está lá na cadeia, passou 2 anos, ela faleceu, o filho dela não tem que ir lá e pagar os 8 anos restantes. Do mesmo jeito que é com a pena privativa de liberdade, é com a pena de multa. A pessoa foi condenada ao pagamento de uma multa. Quem foi condenado? Eu. Quem cometeu o crime fui eu. Se eu venho a falecer, em razão do princípio da intranscendência das penas, essa pena não tem que ser transferida para o meu filho. O patrimônio, por mais que o patrimônio seja transferido, o meu patrimônio transferido passa a ser de propriedade do meu filho, mas a pena, essa pena de multa, ela não acompanha o meu patrimônio. As outras dívidas todas, dívidas de outra natureza, acompanham, mas a multa não. Por quê? Porque por mais que ela tenha, mais que ela seja uma dívida contra o Estado, ela é uma pena. E pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, nós tínhamos um primeiro inconveniente. Qual era esse primeiro inconveniente? Na vara de execução fiscal e a Procuradoria da Fazenda, ela não fazia essa distinção. Então, ela não fazia essa distinção. Ela ia executar normalmente e a todas as dívidas do Estado, as dívidas, né, de que o Estado é credor, todas essas dívidas são cobradas e seguem as mesmas regras. São cobradas, acompanham, eventualmente, se o devedor vier a falecer, acompanham o patrimônio. Com a pena de multa não era diferente. Então, esse era um inconveniente, que a cobrança pela Procuradoria da Fazenda Pública não respeitava o princípio da intranscendência das penas. Inconveniente 1. Inconveniente 2. A Procuradoria da Fazenda Pública, existe uma coisa que chama mínimo de execução fiscal. O que é o mínimo de execução fiscal? Existe um valor mínimo para que a Procuradoria se movimente, para que ela proponha ação de execução. Hoje, esse valor é de R$20 mil. Se eu dever ao Estado, e aí falando da União, se eu dever à União R$15 mil, por exemplo, eu devo. Eu vou ser negativado? Eu vou ser negativado. Mas a União não vai entrar na justiça para cobrar esse valor de mim. Entende-se que não compensa. Que o processo em si vai sair mais caro, a movimentação do judiciário e da procuradoria vai sair mais caro do que o valor obtido. Então, eu sou negativado, eu devo, mas não é cobrado de mim. Então, o que acontecia? Como para a movimentação da Procuradoria da Fazenda Pública tinha que existir esse mínimo de executivo fiscal, as multas que fossem inferiores a 20 mil, elas não eram cobradas. Se estabelecesse uma multa de 10 mil reais por pessoa, a pessoa simplesmente não pagava e ficava por isso mesmo, né? Se na tramitação normal de um processo, em razão da prestação, da demora da prestação jurisdicional, nós temos uma sensação generalizada de impunidade, você imagina em situação em que nós temos uma sentença condenatória, temos uma pena, e ela não era executada, ela não era cumprida, porque não era cobrada. Era o caso aqui, porque se não atingisse o mínimo do executivo fiscal, se não atingisse os 20 mil reais. Eram esses dois principais inconvenientes. Como é que essa situação foi superada? Essa situação foi superada agora com o pacote anticrime. O pacote anticrime, no final de 2019,
ele alterou o artigo 51 e aí mudou tanto a competência para cobrar, a vara competente para onde se realiza a cobrança, quanto quem realiza essa cobrança. Vamos lá no artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Olha só, a partir dessa alteração do pacote anticrime, a cobrança passou a ser feita pelo Ministério Público, pela Promotoria de Justiça atuante na vara de execução criminal e, óbvio, a cobrança passou a ser feita na vara de execução criminal. Então, esses critérios, o mínimo do executivo fiscal passou a ser desconsiderado, porque não se trata segue as regras de execução fiscal, mas não se trata de uma pena, né? A multa é uma pena. Então, ela não obedece a necessidade de ter um mínimo do executivo fiscal, não se obedece à necessidade de ser um mínimo de 20 mil, hoje. Além disso, por nós estarmos diante de uma cobrança realizada na vara de execução criminal, vara de execução penal, essa circunstância, a intranscendência das penas é observada. Caso nós tenhamos, por exemplo, o falecimento da pessoa, e quando nós formos estudar causa extintiva de punibilidade, nós vamos ver que uma das causas extintivas de punibilidade é a morte do agente. Se nós tivermos o falecimento do condenado, a punibilidade dele está extinta. Se a punibilidade dele está extinta, não tem como passar essa pena para outra pessoa, em razão do princípio da intranscendência das penas. Tranquilo? Então, essa foi uma inovação muito importante, muito interessante, que supriu esses dois inconvenientes aí. Hoje, a execução da pena é feita na vara de execuções penais. Hoje, quem encabeça a cobrança da dívida, cobrança da pena, cobrança da multa, é o Ministério Público Estadual. Tranquilo? Sigamos, então. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Se a pessoa se a pessoa vier a ser acometida por doença mental, esse dinheiro que seria destinado, né, ao pagamento da multa, ele é direcionado para o tratamento da pessoa, doença mental. Agora, vejam vocês, é suspensa a execução. Essa suspensão pode se dar aí em dois momentos. Essa suspensão ocorre tanto se a pessoa estiver pagando a multa de maneira parcelada, né? Suponhamos que a pessoa tenha dividido, a pessoa está pagando voluntariamente a multa, porém, vai pagar ela ali de 12 vezes. Se passados 4 meses vem a ela ser acometida por uma doença mental, suspende o pagamento dessa multa, em razão para que a pessoa possa se tratar. Situação 1. Situação 2. A pessoa não pagou a multa, o Ministério Público teve que entrar com uma ação de execução, cobrando essa multa na vara de execuções penais. No curso do processo de execução, a pessoa vem a ser acometida por uma doença mental. A tramitação desse processo de execução é suspensa. Então, a suspensão ela se dá tanto quando a pessoa está pagando voluntariamente a multa de maneira parcelada, quanto quando a pessoa está sendo réu numa ação de cobrança, né? Que a execução é uma ação de cobrança. Numa ação de cobrança, nós temos, se ela vier a ser acometida por uma doença mental, nós temos a suspensão da tramitação do processo. Tranquilo?
Qualquer questionamento aí vocês podem fazer, viu, gente? Quem à vontade. Aqui nós encerramos o tema multa. Vamos passar para o segundo tema da nossa aula de hoje, que é cominação de penas. Vamos lá. Vamos lá. Cominação de penas. O que é cominação de pena, gente? Cominação de pena é a forma pela qual se dá o nome de cominação de pena, é a forma pela qual a pena vem prevista em lei. Nós temos as 3 modalidades de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Quando se fala em cominação de pena, nós temos as disposições, esses dispositivos que agora nós vamos falar dele, do Código Penal. Esses dispositivos indicam de que forma essas penas vêm previstas em lei. Os artigos que nós vamos ler agora, eles se dedicam exatamente a isso, a nos dizer de que forma essas 3 modalidades de pena vêm previstas em lei. Tranquilo? Vamos lá. Primeira das penas, penas privativas de liberdade. Como é que a pena privativa de liberdade vem prevista em lei? Está lá no artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Mais uma vez, as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Olha só, o que o 53 está nos dizendo? Onde é que vem previsto a pena privativa de liberdade? De que forma ela é estabelecida em lei? A pena privativa de liberdade ela é estabelecida no preceito secundário, e lá nós temos, no preceito secundário, nós temos o limite mínimo e máximo da pena privativa de liberdade. No exemplo do homicídio simples, nós temos um mínimo de 6 e um máximo de 20. Então, a pena privativa de liberdade, é o que nos diz o artigo 53, ela é prevista no próprio tipo e tem os seus limites estabelecidos neste próprio tipo, no próprio preceito, na segunda parte do tipo penal. Tranquilo? Penas restritivas de direito. Como é que é a previsão da pena restritiva de direito? Olha só, nós temos o artigo 54, eu vou lê-lo aqui para vocês, simplesmente para constar. Porque, na verdade, o artigo 54, ele foi tacitamente revogado pelo artigo 44. Olha lá o artigo 54. O artigo 44, ele é resultante de uma alteração legislativa. Vamos lá no artigo 54. As penas restritivas de direito são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, até aí tudo bem, em substituição à pena privativa de liberdade, até aí tudo bem, e aí ele fecha assim: fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. A impropriedade dele está exatamente nessa parte final. Por quê? Quando nós falamos de pena restritiva de direito, nós vimos que um dos critérios para que ocorra a substituição, nós vimos que no artigo 44, o que ele diz? As penas restritivas de direito são autônomas, beleza, e substituem as privativas de liberdade. Nós já dissemos que a maior característica das restritivas de direito é que elas sempre são aplicadas em substituição, mas nos diz o inciso 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Não superior a 4 anos. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, ou qualquer que seja a pena se o crime for culposo. Olha só, o artigo 54, ele diz que a pena restritiva de direito é aplicada em substituição, tranquilo, porém só com pena não superior a 1. Já o artigo 44, que é resultante de uma alteração posterior, ele estabeleceu que esse limite não é 1 ano, esse limite são 4 anos. Então, nós temos que nos pautar pelo inciso 1 do 44. O artigo 54
Por mais que ele não tenha sido expressamente revogado, ele foi tacitamente revogado. Tranquilo? Então, a pena restritiva de direito ela é sempre prevista, sempre aplicada em substituição. Ela nunca está prevista lá no preceito secundário. Eu sempre brinco que no preceito secundário, só lá do crime de uso de droga que nós temos a ridícula pena lá de advertência, né? O menino vai sentar na frente do juiz lá, o juiz vai adverter, vai aconselhar ele para não fumar mais maconha. É só essa. De resto, todos os crimes têm previstos no seu preceito secundário ou multa, ou pena privativa de liberdade, ou as duas de maneira cumulativa ou alternativa. Tranquilo? Substitutiva de direito, jamais. Restritiva de direito, jamais. Sempre em substituição. Vamos lá. Ainda falando de pena restritiva de direito. Olha lá. As penas restritivas de direito, artigo 55, referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do 43, terão a mesma duração das privativas da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Olha só, gente. Aqui nós, mais uma vez, temos uma impropriedade do legislador. Quer ver? Está se referindo às penas restritivas de direito previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do 43. Se vocês forem lá no artigo 43, e aí vocês vão ver uma impropriedade legislativa, está lá, ó. As penas restritivas de direito, consta do 43. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Tá vendo? Nós temos isso aqui foi uma propriedade, um erro material. Nós temos a pena limitação de fim de semana prevista no inciso 3 e limitação de fim de semana prevista no inciso 6. Eu consulto aqui, eu dou aula para vocês consultando, e toda vez antes das aulas eu também consulto se a legislação está em vigor no site do Planalto. Isso aqui está no site do Planalto, não teve revogação, não. Então, nós temos uma impropriedade que a pena de limitação de final de semana está prevista tanto no inciso 3 quanto no inciso 6, ela se repete. Pois bem, voltando lá ao artigo 55. O artigo 55 nos diz: as penas restritivas de direito referidas no 3, 4, 5 e 6, vamos desconsiderar o 6 porque ele é uma repetição. 3, 4 e 5, quais são elas? Limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos. Essas penas, mais uma vez, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, nos diz o 55, elas terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Terão a mesma duração. A restritiva de direito não é sempre aplicada em substituição. No primeiro momento, o juiz condena a pessoa. Suponhamos que tenha condenado a 8 meses de pena privativa de liberdade. A pessoa preencheu os requisitos para substituição, o juiz, se quiser aplicar a ele uma pena de prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito ou de limitação do final de semana, essa pena vai ter que durar também 8 meses. Entendem? A pena restritiva de direito tem que durar o mesmo período da pena privativa de liberdade substituída. Só há uma exceção para essa circunstância. Só há uma exceção. E essa exceção, inclusive, eu falei dela na aula anterior, mas vamos falar dela aqui novamente. É a prevista no parágrafo 4º do artigo 46. É a única exceção a essa necessidade de que a pena restritiva de direito dure o mesmo tanto que a privativa de liberdade substituída. Está lá no parágrafo 4º do artigo 46. Isso. Aqui. O parágrafo 4º o artigo 46 trata da pena de prestação de serviço à comunidade. Então, isso que eu vou dizer aqui para vocês se restringe
à prestação de serviço à comunidade, não se aplica a interdição temporária de direitos, nem se aplica a limitação de final de semana, é exclusivo da prestação de serviço à comunidade. O parágrafo 4º consta: se a pena substituída, do parágrafo 4º consta, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, porém nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Mais uma vez, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Vamos lá. Se for estabelecido para a pessoa, no exemplo que nós acabamos de dar, se for estabelecida a pessoa uma pena privativa de liberdade de 8 meses, e o juiz substitui essa privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade, a pessoa vai ter que prestar serviço à comunidade por 8 meses. Tranquilo? Tem que ser no mesmo, o prazo tem que ser o mesmo. Se, porém, é o que nos diz o parágrafo 4º, se a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano, neste caso, a pena de prestação de serviço à comunidade, ela pode ser cumprida em menos tempo. Porém, nunca pode ser inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. Se ao invés de 8 meses, se a pessoa tiver sido condenada a 2 anos de pena privativa de liberdade, portanto, é mais de 1 ano, né? Óbvio, 2 anos, a pessoa precisa ficar os 2 anos prestando serviço à comunidade. Se ela quiser ficar, ela pode. Mas se ela quiser fazer diferente, ela pode cumprir esses 2 anos em menos tempo, em 1 ano e meio, em 1 ano e 2 meses, não pode ser inferior a 1 ano. Não pode ser inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. Nós vimos que a pena ela é aplicada, a pena de prestação de serviço à comunidade é 1 hora de trabalho por dia de condenação, 1 hora de trabalho por dia de condenação. Nada impede que, se a pessoa tiver disponibilidade, ela, ao invés de trabalhar 1 hora por dia, ela trabalhe 2 horas. Trabalha 2 horas por dia e, ao invés de ficar 2 anos trabalhando, ela trabalha 1 ano só. Não pode ser em menos de 1 ano. Vamos supor que seja uma pessoa que não trabalha, ao invés de... Ela pode se dar ao luxo de trabalhar, de prestar serviço à comunidade 4 horas por dia. E aí, ao invés de cumprir em 2 anos, ela cumpre em 6 meses. Não, isso não é possível. Nunca pode ser inferior à metade. Alguém então, abriu o áudio aí? Tem algum questionamento? Então, o mínimo que a pessoa deve prestar de serviço à comunidade é de 6 meses, porque ela ia pegar uma pena privativa de liberdade de 1 ano e aí podia pagar 2 horas por dia, né? Exatamente. 6 meses. Exatamente. O serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade só tem essa circunstância de que tem que ser uma pena superior, além isso já está previsto lá na regulamentação da prestação de serviço à comunidade. Tem realmente que ser mais de 6 meses. Se a pena for inferior a 6 meses, não tem como substituir. E o cumprimento, a pena tem que ser maior do que 1 ano para poder ser cumprida nessa metade aí. Para poder ser cumprida pela metade, e dessa forma poder ser cumprida em 6 meses. Não tem realmente essa possibilidade de cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade em prazo inferior a 6 meses, não. É exatamente dessa forma como você colocou. Entendi. Obrigado. Vamos lá. Artigo 56. As penas de interdição, ainda falando de penas restritivas de direito, as penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função,
sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Está lá, nós já até falamos. Nós temos uma das modalidades de pena restritiva de direito, é a interdição temporária de direitos. A interdição temporária de direitos ela é referida lá no artigo 47. Vamos lá no artigo 47. Artigo 47. Nos incisos, nós temos quais direitos podem ser temporariamente interrompidos. O artigo que nós estamos falando dele agora, que é o artigo 56, ele está nos dizendo que os incisos 1 e 2, eles devem ser aplicados aos crimes cometidos no exercício de cargo, emprego, função. Quais são os crimes cometidos no exercício dessas atividades? Olha lá, a primeira das penas de interdição temporária de direito. Proibição de exercício de cargo, função, atividade pública, bem como mandato eletivo. O que o 56 está nos dizendo? Se a pessoa tiver cometido, por exemplo, um crime contra a administração pública e ele tiver direito à pena, à substituição, que se aplique a ele uma restritiva de direito, nessa modalidade de interdição temporária de direito, especificamente a proibição do exercício do cargo público. Isso, inciso 1. Inciso 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício de que dependa da habilitação pessoal, licença ou autorização. Atividades como medicina, a advocacia, a engenharia, precisa de autorização legal. Caso nós tenhamos o cometimento de crime no exercício dessas atividades, é isso aqui que está nos dizendo o artigo 56, ele indica como pena, ele recomenda como pena essa prevista no inciso 2º, que é a proibição da pessoa exercer aquela atividade por meio da qual ela cometeu o crime, a proibição dela exercer essa atividade por um determinado período. Vejam vocês que a interdição é temporária. A interdição é temporária. Tranquilo? Artigo 57, não tem dúvida nenhuma, ele é bastante claro. A pena de interdição prevista no inciso 3 do 47 aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Está lá os crimes, o artigo inciso 3 do 47. O que é o inciso 3? Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo automotor, tranquilo, né? Se a pessoa comete um crime culposo na direção de veículo automotor, pode ser a ele aplicada essa pena, suspensão ou autorização para suspensão de autorização ou habilitação para condução de veículo. Por que se fala de crime culposo? Porque se nós estivermos falando de crime doloso, e se esse crime resultar em violência, né? Violência ou grave ameaça, se resultar em violência num crime doloso, não cabe a substituição. Um dos requisitos para substituição é que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Por isso que se restringe aqui, no caso, ao crime culposo, para essa pena de interdição de suspensão da habilitação ou da autorização para dirigir. Por fim, tratando de pena de multa, 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem seus limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos. Foi o que nós acabamos de falar. Mínimo de 10 dias multa, máximo de 360 dias multa. Valor, 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. A variação. E a multa pode ainda ser aumentada em até 3 vezes, caso a condição econômica do réu a condição econômica do condenado seja muito boa. Parágrafo único. A multa prevista no artigo 44, no parágrafo único do 44 e no parágrafo 2º do 60, aplicam-se independentemente da combinação legal na parte especial. Olha só, tanto o parágrafo 2º, aqui é outra impropriedade da lei. O parágrafo único do 58,
ele fala de multa prevista no parágrafo único do 44. Se vocês forem lá no 44, 44 ele não tem parágrafo único. 44 ele tem uma série de parágrafos. Então, é mais uma impropriedade da lei penal aí no parágrafo único do artigo 58. Porque, na verdade, a multa substitutiva, o parágrafo único, ele se refere à multa substitutiva. A multa substitutiva, a gente encontra referência a ela em dois lugares. No parágrafo 2º do 44 e no parágrafo 2º do 60. No parágrafo 2º do 44 e no parágrafo 2º do 60. O que o parágrafo único do 58 está nos dizendo? Ele está nos dizendo, que essas multas, parágrafo 2º do 44 e parágrafo 2º do 60, elas são aplicadas independentemente de cominação na parte especial. Ou seja, independentemente de estarem previstas no tipo. Por quê? Porque elas são aplicadas em substituição. Do mesmo jeito que essa multa substitutiva ela não vem prevista no tipo, do mesmo jeito que as outras penas restritivas de direito, essa multa substitutiva, que também, a multa substitutiva é uma modalidade restritiva de direito, ela também não vem prevista no tipo. Ela também não vem prevista na parte especial. É isso que o artigo 58 está nos dizendo. E, por fim, ainda falando de pena de multa, artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Isso aí é tranquilo, né? A gente acabou de ver. Na fixação do valor do dia multa. E parágrafo 2º, a pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela pena de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do 44. 2 e 3 do 44 são os critérios lá para substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O que o parágrafo 2º aí do 60 está nos informando é da possibilidade de se aplicar a multa em substituição, desde que a privativa de liberdade não seja superior a 6 meses. A multa ser aplicada em substituição de maneira isolada. Gente, isso que a gente acabou de ver se refere à cominação das penas. Como eu disse para vocês, esses artigos eles disciplinam a forma pela qual as penas vêm previstas na lei. Amanhã nós vamos estudar a aplicação da pena. A aplicação da pena é que nós vamos ver como é que se faz cálculo de pena. De que é que o juiz, quais são os critérios, de que o juiz se vale para fazer o cálculo da pena. Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Estando todos satisfeitos, nós encerramos a aula aqui, gente. E amanhã a gente volta ao tema. Amanhã a gente fala de aplicação da pena. Tranquilo? Então, boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite.